Fala pessoal, beleza? Dia 15 de outubro, dia do professor. Um dia muito importante para nós como humanidade, como indivíduos e também como nação e o desenvolvimento de uma nação. Educação a gente sabe que é parte do tudo, sim. Através da educação a gente tem acesso a conhecimentos que facilitam a nossa vida, e a educação não pode ser só um instrumento de mediação para que eu possa exercer uma profissão e com isso obter condições de vida. Isso faz parte da educação e uma parte importante. Precisamos sobreviver, lógico, né? Não estou dizendo que isso não seja importante, lógico que é. Mas, ao mesmo tempo, a educação vai além disso, vai para uma reflexão, consciência crítica, cada vez mais ter uma noção da existência de perspectivas diferentes e trazer, sim, pensamentos e reflexões e formas de criar diferentes, né? Então, a educação tem um papel fundamental nas nossas vidas. Então, por isso, eu venho aqui para agradecer todos os professores que eu tive na minha vida, aqueles que eu tenho hoje e aqueles que eu irei ter durante a minha vida. E também agradecer aí todos os adestradores, porque todos os adestradores também são professores, porque nós ensinamos não só os cães, mas ensinamos os cães e as famílias multiespécie a lidar da melhor forma com seus cães. E isso não deixa de ser um papel de professor, não é mesmo? Agora, eu também vou trazer para vocês uma questão que eu penso muito sobre isso e é uma questão que eu falo muito com os meus alunos. Os meus alunos sabem, e essa é uma frase que eu uso, que olha, vocês estão chegando aqui no meu curso e vocês chegam livres. Ninguém forçou vocês virem aqui. Eu agradeço de vocês terem vindo aqui no meu curso e buscar em mim referências. Se vocês buscarem em mim referências, é porque vocês se identificaram com muitas coisas que eu pratico e falo na área. Então, me sinto extremamente grato. No entanto, vocês continuarão livres como alunos. E quando eu falo isso para eles, eu complemento. Da mesma forma que vieram livres, são livres e sempre serão livres para fazer cursos com diversos profissionais na nossa área, inclusive com profissionais que dão indireta a mim, com profissionais que falam mal de mim, e eu ainda motivo, vai fazer curso sim, porque embora possam ter discordâncias de ideias, isso não implica na invalidação e mérito que cada profissional que teve reconhecimento, tem reconhecimento na área, tem. Isso diz respeito à luta aí de cada um na sua carreira. E se chegou a ter reconhecimento, você vai aprender com todos eles uma forma diferente de lidar, aplicar a técnica de uma forma diferente, tudo isso vai acrescentar na sua vida. E ainda digo, eu não tive um professor na minha vida só, eu tive vários professores, não só no adestramento. Então, como eu poderia torná-los, vocês, dependentes de mim? Me colocando como uma autoridade máxima, que é isso que muitos fazem, né, que eu sou contra, no assunto. E aí não, o meu método, ele abrange tudo. O meu método resolve tudo. Se você chegou até a mim, esqueça, você não precisa fazer mais nenhum outro curso. Olha, isso daí de alguma forma demonstra insegurança do professor e demonstra uma relação de dependência, relação essa que remete a um ego infantil e remete a uma relação infantil projetada no professor, na figura desse instrutor. E quando eu falo instrutor, não é uma pessoa que estou falando como exemplo. Paternal, né? Aquele pai que resolve tudo, e aí eu não preciso pensar. Olha só, eu fico na minha zona de conforto. Basta eu tornar-me dependente dessa figura e eu fico na minha zona de conforto. Eu não preciso estudar, não preciso pensar. E o que eu preciso fazer é meio que vem mastigado e está tudo certo. Então é de novo a figura do filhinho que depende do pai ou transfere para a figura do pai a resolução de tudo. Por isso que eu falo que acaba sendo uma relação de ego infantil de ambos os lados, né? Um que precisa se portar como pai e como a grande autoridade e olha, eu me sinto inseguro que vocês vão fazer curso com outros profissionais, mas isso não é dito, né, dessa forma, então não faça, e aí eu vou dar indiretas e vou
queimar a imagem desse outro profissional de várias formas, né? Mas vou me colocar como ético, sim, sempre nas redes sociais, mas que torna os alunos sempre dependentes desse professor. O que, novamente, é péssimo, porque nós não somos resultados de um professor que a gente teve na nossa vida. E se os alunos que chegam a um instrutor desse compram essa ideia e levam isso como máxima para si, quase que dentro de uma relação de seita, né, eles estão se limitando. Tá? É uma pena isso, mas estão se limitando. E essa é a base de uma relação secta, né, fundamentalista. É uma base de uma relação não muito saudável consigo mesmo e com a obtenção de conhecimento. Conhecimento aí para todos, a gente sempre aprende com todos, e da mesma forma que eu deixo claro aos meus alunos que eu sou resultado de N professores, não só no adestramento, eu tive na minha vida, vocês também têm que fazer essa busca. Não importa o momento que vocês estão na sua carreira, não parem, façam essa busca. E aí, eu tenho frase aqui de alguns pensadores que eu gosto muito, são conhecidos, lógico, que é o Piaget. O Piaget fala o seguinte: o professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. Lógico, ele ensina, mas ao ensinar, ele provoca no aluno aquela chama de aprender cada vez mais, para que o aluno não pare de querer aprender e não se limite a apenas o que um professor ensina. Bom, continuando, Piaget, ele tem uma outra frase que ele fala o seguinte: o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. Então aí é desenvolver uma consciência crítica. Como desenvolver uma consciência crítica numa relação egóica infantil, onde se projeta na figura do instrutor o grande pai, né? E o restante atua como filhinho que sempre vai depender do conhecimento desse grande pai. É impossível fazer isso. Aqui nós temos também uma frase de José Saramago que é muito bacana, né? E é isso que eu falo: a gente não tem poder nenhum sobre as pessoas, a gente tem poder sobre aquilo que a gente fala e responsabilidade sobre aquilo que a gente fala e faz. Sobre as pessoas, não. Então, tentar obrigar os alunos a depender de um professor é um desrespeito absurdo. Por quê? Olha a frase que ele colocou e eu concordo 100%. Aprendi a não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer é uma falta de respeito, é uma tentativa de colonização do outro, é um aniquilamento do outro. Então a gente vê isso ocorrendo nas redes sociais em relação à política, né? É uma coisa absurda. Não só política, questões religiosas e várias outras questões que permeiam a humanidade e que também acontecem no adestramento, né? As ideologias de treino, elas querem o quê? Colonizar o outro. Elas querem convencer a todo momento que, olha, a ideologia dela é a melhor. Quando atuam muito mais pela pseudociência e, não, nós somos científicos e tudo mais. E aí, terminar aqui com Umberto Eco, um italiano raiz, né, que muitos vão chamar de, era meio grosseiro. Então, italiano raiz, é meio grosseiro mesmo. Mas ele é um pensador aí contemporâneo fantástico, né? Infelizmente já faleceu. Ele coloca o seguinte: fundamentalistas dão um toque de fundamentalistas dão um toque de arrogante intolerância e rígida indiferença para com aqueles que não compartilham suas visões de mundo. Eu tenho colegas da área do qual eu não compartilho visões de mundo e que eu nutro sim respeito, mas tudo tem limite, né? Porque quando a gente vê que da outra parte isso não ocorre, e que eles são intolerantes, cínicos, rígidos e arrogantes com a gente, dando uma de humildão, principalmente quando tem plateia, aí não dá, né? Aí a gente tem que cortar relações. Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês, porque isso infelizmente ocorre muito no nosso meio. Muito! Sou o criador de algo novo, dependam de mim. Eu sou a autoridade máxima, dependam de mim. Pessoal, a parte do comportamento animal é muito amplo, o conhecimento é muito amplo, a gente pode estudar a vida inteira, a gente vai descobrir coisas novas, aprender coisas novas. E no adestramento não é diferente. Busquem sempre. Valeu!
Abração a todos.